Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Que nesse tempo que teremos aqui de culto de oração, Deus possa falar poderosamente em cada coração, mas da mesma forma que Ele possa receber todo o louvor e adoração que Ele merece. Meus irmãos, vamos começar então este tempo de culto, preparado por Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito por nós. Gostaria que você, onde quer que você esteja neste momento, seja na sua casa, seja no seu trabalho, acalme o seu coração e se concentre em Deus e faça uma oração de ação de graças ao nosso Deus. A gratidão, meus irmãos, é a adoração a Deus. Por isso devemos sempre adorar através da gratidão, com todo o nosso ser e com toda a nossa alma, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz ao nosso favor. Vamos orar então, meus irmãos? Pense em Deus, agradeça pela semana que está se passando, pelos dias que Ele tem nos dado de vida, por toda a provisão, por todo o livramento, por todo o cuidado que Ele tem tido para com cada um de nós. Amém? Vamos orar. Bondoso e amado Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, nesse tempo de culto, preparado pelo Senhor, para agradecer e Te adorar, Pai. Nós queremos louvar o Teu nome com tudo que nós temos e tudo que nós somos, Pai. Primeiramente por quem Tu és. Obrigado pelo Deus presente, o Deus protetor, o Deus provedor que o Senhor tem sido, Pai. O Deus cuidadoso que tem cuidado com zelo de nós, Seus filhos. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus bendito, o Deus Salvador, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus poderoso. Nós Te louvamos por isso, Pai. Te agradecemos porque temos o privilégio de sermos chamados Teus filhos. Obrigado que o Senhor nos adotou a preço de sangue, através do sangue de Cristo, nós somos Teus filhos. Nós Te louvamos por isso. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de vivermos uma vida abundante nesta terra, mas principalmente vivermos eternamente desfrutando da Tua presença. Não existe um bem maior do que este. Nós estamos aqui para Te agradecer, para louvar e adorar o Teu nome por isso, Pai. Obrigado pelo alimento de cada dia. O Senhor não tem deixado faltar nos nossos lares. Obrigado pelo nosso teto. Obrigado pelo nosso automóvel. Obrigado pela nossa roupa. Obrigado pelos nossos familiares e amigos, pessoas que o Senhor coloca ao nosso redor para viver conosco nesta terra, Pai. Nós Te louvamos por isso, porque através de cada uma dessas pessoas, o Teu amor é revelado, demonstrado para conosco, Pai. Obrigado também pela Tua igreja, que continua de pé, mesmo em meio às tempestades. Não porque somos fortes, mas porque seguimos um Deus forte e um Deus poderoso que tem nos sustentado e cuidado de nós em todo o tempo. Nós Te louvamos e Te agradecemos e entregamos esse tempo de culto de oração, mas também culto de adoração ao Senhor, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Que bênção que nós podemos ter o privilégio de orar e o nosso Deus estar nos ouvindo. E também temos o privilégio de ouvi-lo falando aos nossos corações. Agora eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, versículo 8. Jó 42, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aqui Deus está falando com um dos amigos de Jó. Isso, aqueles mesmos 3 amigos que criticaram a Jó por estar ainda seguindo a Deus mesmo em meio a uma dificuldade tão grande que ele havia passado, pelas provações. E Deus aqui falou: eu tenho misericórdia de vocês, mas para que vocês sejam realmente alvo da minha misericórdia, vocês precisam de intercessão, vocês precisam de alguém que interceda por vocês. E esse alguém é Jó, um homem íntegro, justo e que caminha comigo. Mesmo aquele que está sendo maltratado por vocês, ele será o instrumento pelo qual eu ouvirei
e abençoarei vocês, e terei misericórdia de vocês. Então aqui, meus irmãos, nós vemos Deus dizendo para esses homens que não temiam a Ele, que Ele só aceitaria a intercessão de alguém que caminhasse com Ele. Então, meus irmãos, eu vejo que nós, como povo de Deus, escolhidos e salvos por Ele, Igreja do Senhor, nós temos esse privilégio de intercedermos por pessoas, talvez pessoas que não estejam caminhando com Deus, talvez pessoas que até maldizem o nosso Deus. Nós somos aqueles que intercederão e serão ouvidos pelo nosso Deus. Então eu vejo isso como uma grande obrigação. Então neste momento eu queria que nós intercedêssemos por pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou pessoas que não caminham com Cristo, mas que podem ser alvo da nossa intercessão e da nossa oração neste momento. Então eu queria que você colocasse talvez pessoas do seu convívio familiar, amigos seus, parentes que ainda não conhecem a Cristo e que precisam da misericórdia dele sobre suas vidas. Eu queria que você se lembrasse dessas pessoas e orasse por eles nesse momento. Assim também orássemos pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, os líderes desse país, desse estado, dessa cidade, Guarapuava, onde nós moramos, para que Deus tenha misericórdia da vida deles e que Deus os encha de sabedoria e de graça, mesmo eles não caminhando com Cristo. Que nós, pessoas que caminhamos, possamos interceder, porque temos a certeza que Deus ouvirá a nossa oração e a nossa intercessão. Então eu queria que você que pode, você que quer, ajoelhe-se nesse momento, se coloque de joelhos para juntos intercedermos por essas pessoas, pelos nossos líderes, pela nossa nação, pela nossa cidade. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, prostrados, porque entendemos o Teu poder, entendemos que somente Tu é capaz de mudar qualquer situação, somente o Senhor pode controlar um país, somente o Senhor pode controlar uma pandemia, somente o Senhor pode quebrar um coração que está duro, Pai, que ainda não se rendeu ao Senhor. Então nós estamos aqui como servos Teus, como povo escolhido pelo Senhor, para intercedermos por essas pessoas que tanto precisam da nossa intercessão e da Tua misericórdia, Pai. Sei que neste momento vários irmãos estão colocando diante de Ti, pessoas, familiares, amigos, parentes, que ainda não Te conhecem ou que não caminham contigo, Pai. Ouça a oração desses irmãos, em nome de Jesus, e venha, Pai, transformar esses corações. O Senhor venha quebrar o coração de pedra, o coração duro, e venha colocar um coração quebrantado, um coração transformado, que Te siga, Pai. Nós entregamos a Ti porque sabemos que nós não somos capazes de mudar o coração de ninguém e transformar a vida de ninguém. Nós estamos orando a Ti porque sabemos que isso somente o Senhor pode fazer. E nós confiamos e temos fé no Teu agir sobre a vida dessas pessoas, Pai. Alcance os corações, transforme esses corações, em nome de Cristo. Assim também colocamos os nossos governantes, Pai, os governadores desse país, desse estado, dessa cidade diante do Senhor. Muitos deles são pessoas que não temem ao Senhor, que não caminham contigo, mas são alvo também da Sua graça, da Sua misericórdia, desde que nós intercedamos por eles. E é isso que nós estamos fazendo aqui neste momento. Venha com a Tua graça sobre cada vida, iluminando, Pai, cada mente, cada coração, para que tudo que eles venham fazer seja segundo a Tua vontade, e que em algum momento da vida eles possam ter um encontro poderoso e transformador com o Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, de pessoas que sabemos que nada podemos fazer, e sabemos que o Senhor tudo pode fazer. O Deus do impossível é aquele que nós estamos orando nesse momento, e confiando que o mais o Senhor fará nas nossas vidas e na vida dessas pessoas, as quais intercedemos nesse momento. Em nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos e confiamos. Amém. Amém, meus irmãos? Que bênção, nós temos um Deus que está pronto a ouvir nossa oração. Ele ouve a oração do seu povo e a responde. Louvado seja o nome dele por isso. Amém, meus irmãos? Eu queria convidá-los agora para termos um momento de louvor e de adoração através de um cântico. É um cântico bem conhecido dos irmãos da igreja. Ele diz assim: vem, esta é a hora da adoração. Sabemos que a hora da adoração não é somente agora no momento de culto, mas desde o momento que nós acordamos até o momento da gente dormir. Toda a nossa vida, todos os nossos dias
são para louvor e glória do nosso Deus. São momentos de adoração. Mas agora em especial, eu queria que você cantasse esse cântico comigo. Ele diz assim: toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, um tesouro maior terá. Ou seja, no dia que Cristo voltar, todo joelho se dobrará, de justos e injustos, mas aqueles que foram escolhidos por Ele terão um tesouro eterno, um tesouro maravilhoso, que poderão desfrutar durante toda a eternidade com Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a nosso Deus e adorá-lo com esse cântico? Pai, obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu, Pai, para vivermos eternamente na comunhão do Senhor. Obrigado porque nós já desfrutamos dessa comunhão aqui na terra. E obrigado porque um dia desfrutaremos dessa comunhão eternamente contigo nos céus. Nós te louvamos por toda a graça e toda a misericórdia derramada sobre a nossa vida, Pai. Que a nossa vida possa ser sempre, em todo tempo, em todo momento, onde quer que nós estejamos, tempo de adoração ao Senhor. Que o Senhor possa ser adorado com as nossas atitudes, com o nosso falar, com o nosso olhar, com tudo que temos e com tudo que somos. Recebe, Pai, a nossa adoração de pessoas imperfeitas para um Deus perfeito e santo. Mas que chegue a Ti, Pai, essa adoração como aroma suave e que o Senhor se agrade de nós neste momento. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que bênção. Possamos viver essa adoração, não somente através de cântico, mas através de toda a nossa vida, todos os dias, durante o tempo que nós estivermos aqui nessa terra. Irmãos, agora vamos para a palavra de Deus mais uma vez, meditar e ouvir o que Deus tem para falar conosco através dela.
Então, para isso eu te convido a abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 20. Você que está com sua Bíblia aí perto, pegue e leia junto, acompanhe a leitura, medite nessa palavra. Você que não tem uma Bíblia perto, somente ouça, mas medite naquilo que estará sendo lido aqui, que estará sendo falado. Amém, meus irmãos? Vamos ler? Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a qual chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Amém. Esse texto, ele é um texto muito bonito, e um texto que traz várias lições valorosas para nós. Ele conta aqui sobre a história de uma mulher chamada Ana, qual era casada com Eucana, mas o qual Eucana também tinha uma outra mulher chamada Penina. Aí você vai me falar: pastor, mas como esse homem ia adorar a Deus, tudo, e ele era casado com duas mulheres? Irmãos, Deus nunca permitiu, o casamento, a poligamia, ou seja, casar com várias mulheres. Porém, nessa época, as pessoas tinham esse costume ainda, e ainda não era nada proibido, de forma de lei. Então o homem, ele podia ter mulheres, somente aquelas que ele pudesse cuidar. Então, no máximo 2 mulheres. E ele tinha Ana e Penina. Qual que era a diferença entre as duas?
Penina era a mulher que havia lhe dado filhos, ou seja, uma mulher que representava ali bênção de Deus na vida daquele homem, porque os filhos, eles são considerados herança do Senhor, ou seja, a mulher então que dava filhos era uma mulher abençoada, enquanto Ana era uma mulher estéril. Eucana a amava e amava muito, porém ela não podia lhe dar filhos, e isso era uma tristeza para ela. Era algo que ela deixava sempre angustiada, entristecida e depressiva sempre. Anos após anos ela vivia chorando e lamentando por não poder ser mãe, não poder dar filhos a Eucana e ao mundo. Então essa mulher vivia entristecida, ainda mais que sua rival Penina zombava dela. E aqui diz excessivamente, ou seja, aquela pessoa que tirava sarro: eu tenho filhos, eu dou filhos para Eucana, você não consegue dar um filho para ele, você não é abençoada, você é amaldiçoada. E isso deixava aquela mulher ao mesmo tempo com raiva, ao mesmo tempo triste, angustiada, aflita. Meus irmãos, talvez a nossa situação não seja como de Ana, mas talvez durante a nossa vida nós também vivemos entristecidos, angustiados, aflitos, ansiosos por várias coisas que nós queremos e não podemos ter, ou não podemos ser aquilo que nós queremos muitas vezes. Mas eu queria que nós olhássemos para essa história, e diante de todo esse sofrimento, qual foi a atitude de Ana? E qual deve ser a nossa atitude diante dessas aflições e tudo aquilo que nos perturba, tira a nossa paz, nos deixa entristecidos e com raiva durante a nossa vida? Eu queria que juntos nós olhássemos para a vida dessa mulher através do que o texto nos diz e aprendamos lições valorosas para a nossa vida e para o nosso coração. Eu vejo que diante de tudo o que passava, Ana busca a Deus em oração, a fim de receber ânimo e consolo que só Ele pode dar. Ana entendia que não eram pessoas, não eram coisas que poderiam suprir a falta dos seus filhos. Ela sabia que aquela tristeza e ao mesmo tempo humilhação que ela passava por parte da sua rival, Penina, somente Deus poderia curar, somente Deus poderia consolar. E é isso que nós devemos aprender, meus irmãos. Diante das situações adversas da nossa vida, busque Deus em oração. Se você está sendo afligido por alguma situação, se você está sendo humilhado por alguém, se você está vendo uma vida de tristeza, de desgosto, de depressão, busque a Deus em oração. É somente Ele que pode trazer o conforto e consolo que nós precisamos para a nossa vida. Aí nós vemos aqui que mesmo diante das aflições, devemos nos tornar mais dedicados na oração e buscar alívio em Deus. Ana tinha tudo para se conformar com a situação e continuar vivendo angustiada e humilhada, porque isso já vinha de anos e anos, mas decidiu se lançar aos braços do Pai através da oração dedicada, ou seja, ela se dedicou à oração. Diante de tudo isso, ela resolveu sair da inércia, ou seja, ela estava parada sofrendo, mas ela percebeu que se ela ficasse parada, o sofrimento não ia acabar. Ela deu um passo além, e esse passo foi o quê? Se entregar aos braços do Pai, de Deus, do Senhor. E ela fez isso através do quê, meus irmãos? Da oração. Como está a sua vida? Como está sendo o seu caminhar nessa terra? Será que está sendo com muita aflição, com muita angústia, com muita tristeza? Se lance aos braços do Pai. Talvez você está sendo humilhado, maltratado, ignorado, sendo tratado com indiferença por muitas pessoas. Se refugie nos braços do Pai. Para isso, ore. Para isso, se entregue a Ele, se dedique a Ele em oração. Diante da tristeza e angústia, Ana achou refrigério na oração. Diante das provações, ela achou calma para a sua alma, através da oração. Meu irmão, como está a sua alma? Ana disse aqui ao sacerdote Eli que a sua alma estava atribulada, angustiada. Como está a sua alma hoje? Não importa como você esteja, o que importa é que nós temos um Deus que está pronto a nos abraçar e cuidar de cada um de nós. Busque isso, se lance aos braços dele através da oração. E aqui, meus irmãos, nós vemos outra lição. Ana fez uma oração regada por lágrimas. Esse tipo de oração, meus irmãos, demonstra entrega total do seu ser.
Ana se entregou totalmente ao Senhor na oração, mostrando quebrantamento, ou seja, mostrando que o coração dela estava quebrado, totalmente derramado diante do Senhor. E ela fez isso diante da pessoa certa, porque às vezes nós fazemos isso com outras pessoas, mas parece que o alívio não vem totalmente. Mas quando nós nos quebrantamos, nos entregamos de forma completa e íntegra ao nosso Deus, esse alívio e aquele consolo vem ao nosso coração. Não foi uma oração de fachada, ou seja, ela não estava ali querendo se mostrar para ninguém, mas uma oração de quem não aguentava mais passar por tudo aquilo que ela vinha passando. Talvez você esteja no momento assim, ou você já passou por isso, ou iremos passar por isso. Aquele momento da vida que a gente não aguenta mais, a gente não sabe mais o que fazer, a gente está cansado de chorar, de viver entristecido, sem saber o que fazer. E talvez muitos estão vivendo isso hoje, nesse momento de pandemia. O que a gente faz? Para onde a gente vai? Busque o Senhor, meu irmão. A solução é buscar a Deus e buscá-lo através da oração. Ore, dobre seu joelho. E se não tiver palavras, chore, porque Deus, Ele ouve o nosso coração e não somente os nossos lábios. A Ana ora com total submissão a Deus, reconhecendo o seu grande poder para fazer sua vontade, não a dela. Nós vemos aqui Ana chorando nessa oração, sem falar uma palavra, mas ela fazia isso com total submissão, entendendo que ela não podia dar mais jeito na situação que ela estava vivendo. Então ela buscou aquele que poderia dar um jeito na sua vida e resolver aquilo que ela estava passando, cuidando principalmente do coração e da alma dela. Ela reconhece a grandeza de Deus e pede para Ele fazer a sua vontade na vida dela e não a dela. Isso fez Ana orar de forma específica e modesta. Pediu um filho e, se o recebesse, o devolveria a Deus para que Ele o servisse por toda a vida. Olha só a submissão dessa mulher, meus irmãos. Ela pediu algo a Deus, que era um filho que ela tanto queria, mas se ela recebesse, ela ia devolver esse filho a Deus. Isso demonstra submissão, isso demonstra fé, confiança, isso demonstra amor a Deus. Você está disposto a pedir algo a Deus que vai ter que devolver a Ele? Quando entregamos a Deus aquilo que Ele mesmo nos deu, Ele pode usar isso para abençoar a muitos. Isso, se você continuar lendo esse livro, essa história, você vai ver que foi isso que aconteceu. Deus usou a vida de Samuel. Samuel foi usado por Deus, foi um presente a Ana, mas também um homem usado por Deus, porque Ana o recebeu, mas o devolveu ao Senhor, para que o Senhor o conduzisse durante toda a sua vida. E esse homem foi usado e foi bênção. Talvez você esteja orando por pessoas também. Talvez a sua oração, aquela angústia, porque tem pessoas ao seu redor que não tiveram encontro com Cristo, mas você está disposto a orar para Deus alcançar o coração, mas ao mesmo tempo entregar essa vida nas mãos dele. Tem muitas mães, talvez muitas avós, orando pelos seus filhos, pelos seus netos, mas você está disposta ou disposto a orar para que Deus alcance esse coração, mas ao mesmo tempo falar: ó Deus, só que ele não é mais meu, ele é do Senhor. E você está disposto a que Deus faça dessa pessoa um instrumento poderoso, nem que para isso, talvez Deus leve essa pessoa para longe, talvez ele venha um missionário, um pregador da palavra, ou sendo uma pessoa justa, íntegra, uma pessoa que ama a Deus e caminha com Ele, que abençoa as pessoas ao redor. Muitas vezes é isso que Deus faz com vidas, e foi isso que Ele fez. Ele deu Samuel para Ana, e logo depois que ele saiu do peito, quando ela parou de amamentá-lo, ela entregou ao templo, e ali ele cresceu sob os cuidados de Eli, e foi um homem de Deus, usado por Deus. Que possamos ter essa disposição. Pelo que você tem orado? Você está disposto? Se for alguma coisa, talvez você tenha orado por um carro, tenha orado por alguma coisa, para um milagre acontecer, você está disposto a entregar aquilo que Deus te der a Deus novamente, para que Ele use? Pense nisso e decidas por devolver a Deus e pedir para que Ele faça a vontade dEle. Ana sabia que Deus não se importava com a forma de sua oração e que ouvia a voz que vinha do seu coração. O texto diz aqui que os seus lábios mexiam, né? Eli ali se deparou com essa mulher orando, com seus lábios mexendo, mas sem sair nenhum som. Sabe por quê? Porque Deus ouve a voz do nosso coração, da nossa alma.
Muitas vezes por fora nós estamos quietos, mas a nossa alma está gemendo, está gritando. E é essa oração que Deus ouve, meu irmão. John Bunyan, escritor e pregador inglês do século XVII, certa vez disse algo muito interessante. É melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Vou repetir. É melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Como tem sido a sua vida de oração, meu irmão? Será que muitas vezes nós não temos falado, usado muitas palavras, mas pouco coração, com a intenção verdadeira falsa? Será que nós temos falado demais e orado de menos? O que nós aprendemos aqui, que a oração não precisa ter muitas palavras, mas precisa ser de todo o coração, com toda a nossa alma. Nem que para isso a gente só chore, ou só balbucie, porque o nosso Deus nos entende. O nosso Deus, Ele está ouvindo a nossa alma, o clamor da nossa alma, o gemido da nossa alma, muito mais do que dos nossos lábios. Pense nisso. Quando ela termina esse momento de oração, ela não está mais triste. Olha que bênção, meus irmãos. A angústia e o fardo que pesavam em seu coração já não se encontravam mais. Mesmo sem ainda ter tido a resposta de Deus, ela tinha certeza de que Ele tinha ouvido o seu clamor. Deus trata o nosso coração quando estamos orando ainda. A oração é um remédio para a alma abatida e desanimada, meu irmão. A oração revigora o espírito e levanta o físico para continuarmos na caminhada. Nós vemos que Deus foi tratando a vida, o coração, o ânimo, até o físico de Ana durante a oração, mesmo sem ter recebido o que ela pediu, sem mesmo ter ouvido Deus falar alguma coisa com ela. Ela já estava animada, ela já não estava mais triste. Momentos de oração nos revigoram. A oração é o combustível do cristão. Nós precisamos orar para continuar firmes na caminhada, mesmo em meio a dificuldades, caminhando com esperança e perseverança na direção do nosso Senhor. Ore. No momento da oração, Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus vai te levantar. Ore. Tenha tempo de oração durante todo o seu dia. Não importa o lugar, não importa a forma que você está orando, mas ore, tenha contato com o nosso Deus. E esse contato e essa aproximação traz alívio para a nossa alma e tira toda a angústia e a tristeza que permeia o nosso coração. Creia nisso. Nós vemos aqui também, meus irmãos, que ao irem de madrugada adorar o Senhor, Ana talvez se encontrasse muito alegre, porque já tinha orado, já tinha tirado aquele fardo, aquele peso dela, pois naquele precioso tempo de oração, Deus havia tratado o coração dela, e ela sabia que tinha entregado um sacrifício vivo ao Senhor. Nós precisamos entregar esse sacrifício, e esse sacrifício nós entregamos na oração, quando oramos com todo o nosso sentimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente. Podemos ver ao fim desse momento de oração que Ana estava cheia de esperança. Olha só, ela não tinha nem recebido ainda a bênção que ela tinha pedido, que era um filho, ela já estava cheia de esperança. Meus irmãos, o que nós vemos com isso? Você quer ter um 2021 cheio de esperança? Sabe qual que é a solução para nós? É orar. Talvez a gente olhe para o momento atual, olhe para o futuro e a gente não consegue ver uma perspectiva boa. A gente não consegue ver nada de bom que está por vir. Mas quando o nosso coração for tomado dessa forma, ore. A oração é aquilo que pode nos dar esperança. Ore em bons momentos, mas também em meio à tristeza. Ore com fé e com todo o seu ser. Se entregue totalmente e integralmente a Deus na oração. Ore, não importa o momento que você esteja passando, converse com Deus e Ele vai falar com você. E no momento da oração Ele vai tratar o seu coração e a sua vida. E nós vemos no versículo 20, que Ana concebe o filho chamado Samuel. Nosso Deus é um Deus que faz o impossível acontecer, meus irmãos. Da mesma forma que Ele usou um milagre na vida de Ana, quando essa se pôs a orar, Ele fará o mesmo na nossa vida, na minha vida e na sua, se eu e você nos quebrantarmos e nos entregarmos a Ele e nos dedicarmos à oração. Isso acontece não porque somos bons e merecedores, mas porque Ele é bom e misericordioso. Ana era estéril e Deus fez um milagre, um impossível, que talvez aos olhos humanos seria algo impossível de acontecer. Ele fez acontecer, estava diante dela, estava diante de todas as pessoas, mas não porque ela merecia, mas não porque ela era boa,
Não, nem é porque ela orou, mas é porque Deus é misericordioso e Ele cuida dos seus filhos. E Deus nos abençoa com aquilo que nós precisamos. Ana precisava desse filho, muito mais que Ana. O próprio mundo, as pessoas que estavam ao redor precisavam desse homem chamado Samuel, que foi tão usado por Deus. Esse mesmo que ungiu Davi como rei. Esse homem que foi usado para tantas coisas. Deus, Ele faz o impossível acontecer, meu irmão. Qual é o motivo? Qual é aquilo que você tem orado todos os dias? Você, talvez, pessoas ao redor falam, isso daí não tem mais jeito, isso aí é impossível de acontecer. Creia, nosso Deus é poderoso. E creia que se Ele te abençoar, não é porque você merece, ou porque eu mereço, ou porque somos bons, ou porque somos crentes, não é por isso, mas é porque Deus é bom, e é rico em misericórdia, e nos abençoa com aquilo que nós precisamos. Deus vai realizar um grande milagre na nossa vida, meus irmãos. Deus já tem realizado grandes coisas, e o maior milagre que nós recebemos do nosso Deus foi a salvação em Cristo Jesus. Quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós naquela cruz, o maior milagre da humanidade aconteceu. A salvação de pessoas pecadoras que estavam todas caminhando rumo à perdição eterna, à morte eterna, foram salvas e hoje têm esperança de vida e de vida eterna com Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele por isso. Então, meu irmão, está difícil a situação? Ou talvez não esteja tão difícil? Ou seja, qual for a situação que você esteja passando neste momento, ore. A solução é orar e se entregar totalmente, de corpo e alma, ao nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, diante da palavra, vamos orar para que Deus abençoe seu coração, te ajude, traga refrigério, consolo e esperança para você continuar firme na caminhada. Amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pela tua palavra que tanto fala aos nossos corações, Pai. Obrigado porque ela nos fortalece, obrigado porque ela traz o refrigério que nós precisamos, Pai. Porque muitas vezes as lutas, as dificuldades, as tristezas, as humilhações sugam a nossa energia, enfraquecem a nossa fé, mas através do que o Senhor fala conosco, através da tua palavra, nós temos revigor, Pai, nós temos ânimo redobrado para continuarmos e enfrentarmos tudo isso, porque sabemos que os momentos são difíceis, mas o Senhor está conosco o tempo todo, Pai. Nós te louvamos por isso. Abençoa, Senhor, o coração de cada irmão, de cada irmã que está ouvindo essa palavra, que talvez também estejam passando por momentos difíceis, talvez estejam sendo humilhados, talvez o momento pelo qual eles têm vivido, Pai, algo que eles têm talvez ansiado, não têm, e tem trazido tristeza, decepção e angústia no coração deles. O Senhor possa olhar para cada um deles nesse momento e abençoá-los, Pai. Aqueles que estão orando por algo impossível, o Senhor possa ouvir essa oração e respondê-los, Pai, em nome de Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor é Deus poderoso, e é por isso que nós oramos a Ti, porque sabemos que o Senhor é o único que pode fazer o impossível acontecer. O impossível não existe para o Senhor. Para o Senhor tudo é possível, e é por causa disso que nós oramos e nos achegamos a Ti, entregando as nossas súplicas, intercedendo por pessoas, entregando o nosso coração e a nossa alma diante do Senhor. Cuida, Pai, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja. Neste momento que nós não estamos reunidos presencialmente, esteja com cada um, fortalecendo a fé, os mantendo firmes no caminho do Senhor, Pai, e provendo tudo aquilo que eles precisam para continuar firmes na caminhada. Essa é a nossa oração, crendo no poder e na misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar poderosamente e que Ele possa responder a sua oração. E no momento que você estiver triste, ore. Se você estiver alegre, ore. Em todo o tempo, ore e tenha intimidade com o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos para a bênção? E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso, misericordioso e eterno Pai, que as virtudes, as consolações e a proteção do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridos, uma ótima noite e uma quinta-feira abençoada.